A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 11, que tem como título Compromissados com a Evangelização. Amém? Lição número 11, Adultos. Texto áureo, encontra-se no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servo de todos. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Marcos, capítulo 16, dos versículos 14 ao versículo 20. Amém? Então, na lição de hoje, a lição de número 11, Compromissados com a Evangelização, nós iremos comentar de forma simples, rápida e objetiva a lição de número 11 deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo aqui no Brasil, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje nós vamos comentar sobre evangelização. Porque a evangelização foi uma ordem que Jesus deixou para a igreja, para os seus discípulos, antes de ascender ao céu, ou seja, antes de subir ao céu. E os seus discípulos levaram isso muito a sério, meu irmão. Não se tratava de uma opção que Cristo tinha dado, não. Não se tratava de opção, era a responsabilidade de todos nós. Recebemos essa incumbência de Cristo, então todos nós fomos chamados para essa tão grande salvação. Temos a incumbência, temos a responsabilidade de levarmos a mensagem do Evangelho até aos confins do mundo, até os confins da terra, porque essa foi a ordem, foi dada por Cristo. O primeiro tópico da lição fala sobre a evangelização como prioridade. Neste primeiro tópico da lição, o autor vai falar um pouco sobre o significado da palavra evangelho, que é uma palavra bastante conhecida entre nós cristãos. Então, nós vamos comentar um pouco sobre esta palavra evangelho. Porque o evangelho, como eu tinha falado, não é uma mensagem alternativa. Cristo não deu alternativa, ele disse ide. É um imperativo, é uma ordem. Nós devemos ir, meu irmão. Todos aqueles que têm Cristo em sua vida têm isso dentro de si, esse anseio de levar as boas novas de salvação de Cristo a todos, a todos. Então esse termo evangelho, ele é sinônimo de boas novas. Certamente, se você perguntar a qualquer pessoa, se você perguntar em sua sala de aula o que significa a palavra evangelho, certamente alguém irá responder que significa boas novas. Realmente, ela trata-se de uma palavra composta de um advérbio e um substantivo grego. Eu quer dizer bem e agélia significa mensagem, notícias, novas. Então, de modo que o evangelion em grego, essa palavra em grego quer dizer boas novas, boas notícias. Já no Antigo Testamento emprega o uso do termo hebraico. O termo hebraico é bezorar, que significa mensagem, boas notícias, ou recompensa de mensageiros. Aí quando veio para o grego, com a tradução da Septuaginta, o que é Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, traduziu essa palavra hebraica por evangelion. Evangelion. Então, com o passar do tempo, o vocábulo passou a ganhar novo significado no mundo romano, principalmente no mundo de fala grega, em virtude do culto que era prestado ao imperador, para anunciar o nascimento do imperador ou de sua subida ao trono. O interessante, meu irmão, é que esse vocábulo só aparece no singular em todo o Novo Testamento. Ele aparece 76 vezes. O verbo evangelizon
que é evangelizar, aparece 54 vezes. E evangelistas, que é evangelista, 3 vezes. O Senhor Jesus Cristo, meu irmão, é o conteúdo do Evangelho. Sua vida, seu ministério terreno, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Está tudo no Evangelho. Então, o Evangelho são essas boas novas que Cristo veio trazer. É o Deus encarnado que veio a este mundo vil para trazer salvação a todos os homens. Então, essa é a mensagem de Cristo. É a mensagem que salva o pecador, que quer que o ser humano reconheça a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Porque o Evangelho, meu irmão, as boas novas que Cristo nos trouxe, ela é a única resposta para este mundo que perece por causa do pecado. Então a evangelização é um ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez. E Ele também nos mandou que fizemos nós. Nós temos que fazer isso. Isaías 52:7 fala: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Então é esta mensagem que nós devemos levar, porque está incumbido a mim e a você levar a mensagem de salvação para todos aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Fora de Cristo não há outro. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Homem que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que tivéssemos vida, meu irmão, e vida com abundância. Então a salvação em Cristo ela é acompanhada da libertação, porque Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então essa liberdade que Cristo nos dá é a liberdade oferecida por Jesus, que é diferente da que você vê essa liberdade pregada pela mídia e pelos políticos, porque é um ato de libertar a nossa consciência da culpa, do pecado e das amarras de Satanás. O Senhor Jesus fez essa promessa a todas as pessoas. Ela continua valendo para os dias atuais. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E hoje nós somos livres, porque temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, nos deu esse compromisso, porque a igreja está incumbida de levar este Evangelho aos que estão perdidos ainda. Porque Cristo legitimou essa agência. E que agência é essa? É a igreja. É a única agência que é legítima. A única agência legítima que Cristo deixou aqui na terra para levar a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, foi a igreja. Cristo incumbiu a igreja. A cada um de nós temos essa incumbência, então devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo, meu irmão, para suprir suas necessidades. É o que Cristo falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tudo que Cristo está chamando os homens através da sua palavra, através do Evangelho. Porque isso é feito através do Evangelho. Então devemos, portanto, meu irmão, agir, sair da inércia e tornar a vida do Espírito Santo uma dinâmica em nossa vida, para que possamos vir alcançar algo que estão perdidos, que estão caminhando sem a luz do Evangelho, porque estão andando em trevas. Mas que o Senhor Jesus possa nos despertar, para que possamos vir a resplandecer como luz e como sal da terra neste mundo vil, para que os povos venham a conhecer que há somente um Deus, e através dele é que se obtém a salvação, porque além dele não existe salvação. Fora de Cristo não existe salvação. E essa incumbência cabe a cada um de nós. Este é o Evangelho que pregamos.
Já o segundo tópico da lição, meus amados, vai falar: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então a nossa teologia está dividida em a nossa teologia e por quem Jesus morreu. Sobre a nossa teologia, meu amado irmão, isso nós já batemos em várias lições anteriores, que ela advém do apóstolos. Desde o dia dos apóstolos de Cristo, é essa nossa teologia que vem, a teologia do Pentecoste. Então, nossa teologia, vamos falar das Assembleias de Deus no Brasil, ela é de cunho bíblico, porque ela está na Bíblia, ela é de cunho pentecostal, porque ela nasceu no Pentecoste, a Igreja de Cristo nasceu sobre a dinâmica do Espírito Santo, através da promessa do Pai, e o próprio Cristo falou, e depois que o derramado do Espírito aconteceu aquela efusão, aquele derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os crentes que ali aguardavam ansiosamente a promessa do Pai. Todos foram capacitados, revestidos. Isso, o livro de Atos nos mostra com clareza quão grande foi a obra dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos, que levaram a mensagem do Evangelho com ousadia e poder. Então a nossa teologia advém desde o tempo remoto do primeiro século, segundo século, e vem até hoje, é a que está a nós. Sabemos que Cristo morreu para salvar todos. Isso é o que vem a nossa teologia. Existem linhas teológicas que vêm a confrontar aquilo tudo que nós acreditamos. Porém, nós, assembleianos, somos de linhas com pensamento voltado para os cinco pontos da remonstrância que foi feitas pelos discípulos de Armínio. O que aconteceu, meus amados irmãos? Houve uma época em que estava havendo bastante debate quanto a alguns pontos teológicos. E Armínio veio a defender 5 pontos. Na verdade, não Armínio, mas sim os remonstrantes. Remonstrantes são os discípulos de Armínio, que defende. Nós também defendemos, porque nós seguimos essa linha, é o livre-arbítrio, ou a capacidade humana, a eleição condicional, a redenção universal, ou seja, a expiação ilimitada, que é o que nós vamos falar na lição, que a graça ela é irresistível, o homem pode resistir ao Espírito Santo de Deus, e o decaimento da graça, porque as pessoas podem cair da graça, o crente pode cair da graça, pode perder. Em Gálatas 5:4 é um exemplo claro, quando o apóstolo Paulo fala que caíram da graça. Hebreus 6:4 fala que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, meu irmão, e estavam gozando das bênçãos futuras, recaíram, eles se voltam em arrependimento. Eu vou deixar o versículo para os irmãos perceberem que o crente pode se apostatar da fé, pode perder sua salvação. Mas este não é o ponto que nós vamos entrar nesta lição hoje, nos 5 pontos, porque nós vamos falar apenas por quem Jesus morreu. Será que Jesus morreu para uma casta escolhida desde antes da fundação do mundo? Ou será que Cristo morreu por todos? Será que Cristo morreu por todos? Se os irmãos forem fazer uma pesquisa a qualquer pessoa não cristã, qualquer pessoa no meio da rua, faça uma pesquisa básica com 20, 10 pessoas e perguntem: por quem Jesus morreu? Jesus morreu por toda a humanidade ou por um grupo escolhido? Meu irmão, eu não tenho dúvida, meu irmão, que certamente mais de 90% das pessoas vai responder que Jesus morreu por todos. Porque esta é a essência do Evangelho. O Evangelho é muito simples de se entender. Por isso Cristo falou: que eu ocultei aos sábios, aos doutos deste mundo, eu revelei a vocês. O Evangelho é simples.
Se uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, você pegar o Evangelho, pegar o Novo Testamento, os 4 Evangelhos e pedir para ele ler, ou senão manda ele ler a Bíblia toda. E ao final você pergunta por que Jesus morreu, ele vai responder de forma simples e rápida, por toda a humanidade. E existem vários e vários textos que mostram isso, que Cristo morreu por toda a humanidade. A extensão da expiação de Cristo, ela é universal. Agora, quanto à sua eficiência, não vou falar nem eficiência, vamos falar assim, quanto à sua ação. Quanto à sua ação, então ela é aplicável aos seres humanos que são salváveis. Porque nós sabemos que todos não vão dar ouvido à pregação, não vão dar ouvido à palavra de Cristo. E isso acontece justamente porque a graça ela é irresistível. Por isso as pessoas, muitas das pessoas, ouvem, têm o seu arbítrio ali restaurado para poderem escolher entre aceitarem a Cristo ou rejeitarem a Cristo. Mas eles resistem ao Espírito Santo de Deus. Mas a expiação, Cristo morreu por todos. Foi por todos. Existem vários e vários versículos na Bíblia que nos mostram isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, meu irmão, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo Deus que colocou todos debaixo do pecado é o mesmo Deus que usa de misericórdia com todos. Se o pecado do mundo entrou por causa de um homem, o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Então, por que o último Adão, que é Cristo, não veio para salvar toda a humanidade, mas sim uma casta eleita? Cristo morreu por todos. A expiação, ela é ilimitada. A Bíblia não dá vazão para mostrar que Cristo escolheu determinadas pessoas em detrimento de outras desde a fundação do mundo, porque isso seria incoerente. Uma salvação que é outorgada a pessoas sem que ela saiba, porque existem pessoas que, segundo essa linha de pensamento, essa expiação é limitada, que elas vão ser salvas, porque a graça de Deus vai ser irresistível na vida dela e ela vai responder. Mas aquelas pessoas que não vão responder ao chamado de Deus, elas vão serem condenadas. Por quê? Porque Cristo não quer que elas venham aos seus pés. Mas observe, o mesmo Deus de amor, que é aquele Deus que quando estava andando aqui encarnado entre nós, falou: qual dentre vós que o filho pedindo um peixe lhe dará serpente? Se vós que sois maus sabeis dar as coisas boas aos vossos filhos, imagine o meu Pai, o Pai Celeste. Imagine, meu irmão, um Deus de amor falando isso. Se o homem que é mau sabe dar coisas boas ao seu filho, imagine Deus que criou todas as coisas. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos os homens venham ao arrependimento. Por isso a palavra de Deus nos fala, meu irmão, muitas pessoas têm por tardia a sua vinda, mas não, ele não é tardio. Mas antes ele está usando de misericórdia para convosco, querendo que nenhum de vós se perca. Ele não quer que nenhum se perca, meu irmão. Mas depende do homem. O homem pode escolher, porque Cristo morreu por todos. E ao homem está dada essa incumbência dele escolher entre servir a Cristo ou rejeitar a Cristo. O ser humano tem a responsabilidade da rejeição a Cristo, porque seria incoerente Cristo eleger uns e outros não. Então o próprio Deus que estava fazendo mal, que estava sem dar chance ao homem, sem resposta. O homem peca porque Deus determinou, não. O homem peca porque ele tem o pecado original na sua vida e está afastado de Cristo. E ele tem a capacidade sim de escolher. Isso é que é o livre-arbítrio, é a capacidade de escolher o contrário do que lhe é oferecido.
é oferecida a salvação. O homem pode rejeitar a salvação. Por quê? Porque isso é o livre-arbítrio. Ele tem a capacidade de escolher aquilo que ele é oferecido, o contrário. Oferece salvação, ele pode escolher não querer seguir a Cristo. Então, meus amados irmãos, a expiação, ela é ilimitada. Cristo morreu por toda a humanidade. Todos que aceitarem a Cristo vai estar sob a ação do sangue de Cristo para justificar, para santificar, para sermos filhos por adoção. A extensão ela é universal, mas a ação, eu estou falando a eficiência, ela é eficiente, vamos falar assim, ela é eficiente para aqueles que ouvirem e atentarem e aceitarem a Cristo. Mas a expiação, ela é, então é bom e interessante isso, a expiação ela é ilimitada, sua extensão é universal, ela alcança todos os homens, porque todos os homens são salváveis. Então só basta o ser humano se atentar ao chamado de Cristo, porque Cristo está chamando a todos. E ao homem foi dado o poder de escolher entre o bem e o mal, entre servir a Cristo e rejeitar a Cristo. Então este é o segundo ponto da lição. Os irmãos com certeza podem pesquisar e se aprofundar mais neste ponto da lição, que é o ponto-chave da lição, que é por quem Cristo morreu. Pergunta óbvia, mas que existem teólogos que tentam fazer muitos malabarismos para mostrar aquilo que a Bíblia nos fala como água cristalina. Como a gente consegue ver o fundo de um copo de uma água cristalina sem as escrituras, nós conseguimos enxergar. E não precisamos recorrer ao mistério oculto em Deus. Porque isso já nos foi revelado. Cristo quer salvar a todos. Ir por todo o mundo. Então o ir de Cristo é para todo mundo. Não é só para os escolhidos. Cristo falou todo mundo. E o terceiro tópico para encerrarmos nosso subsídio é falar sobre a evangelização local e transcultural. Nesta parte da lição nós vamos falar um pouco sobre a evangelização. Porque foi isso que Cristo nos deixou. O ide de Cristo que incumbiu a mim e a ti. E o livro de Atos destaca muito bem isso. Tanto a obra missionária como registra as missões em vários ângulos. Porque quando o poder do Espírito Santo é derramado, a obra da evangelização começa de forma bastante eficaz. Porque os discípulos receberam agora o revestimento de poder, receberam a capacitação sobrenatural de Deus para fazer milagres acontecer através de Cristo. Embora eles já tinham o Espírito Santo na sua vida, porque Cristo já tinha soprado sobre os discípulos o Espírito Santo. E muitos, como vimos na lição anterior, já tinham o Espírito Santo. Assim como João Batista, que já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo. Zacarias era uma mulher cheia do Espírito Santo. E a gente viu essa diferença entre o ser cheio do Espírito Santo relacionado ao batismo e a plenitude do Espírito Santo na vida de cada um. Então a evangelização, meu irmão, é este ato, como nós falamos, de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Foi o que Jesus fez. Nós devemos testemunhar, meu irmão, com ousadia, que Cristo ressuscitou. Ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por ti. Esse foi o slogan, meu irmão, dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo salva e leva o homem para o céu. Este é o cerne da evangelização que nos foi deixada pelos nossos pioneiros da obra missionária aqui no Brasil. Porque a Assembleia de Deus veio de uma linha missionária, através de missionários, foi fundado por missionários. E esta incumbência ainda cabe hoje a mim e a ti. Por isso existe ainda as missões. As igrejas enviam missionários e missionárias a lugares ermos, a lugares de difícil acesso, muitas vezes passando por condições precárias, dificuldades, mas a igreja envia. É o ídolo de Cristo. E o livro de Atos é bem claro quando mostra isso, que a igreja se expandiu e o Espírito Santo separa Paulo e a Barnabé
para fazer a obra missionária. E Paulo faz aquelas 3 viagens missionárias, fundando igrejas, ensinando, porque a expansão da igreja estava acontecendo ali, tanto em Jerusalém como em Antioquia, que era o centro religioso dos gentios, porque Paulo agora estava vindo com uma mensagem que Cristo salva, que Cristo cura e que leva o homem para o céu. Esta incumbência está sobre a nossa vida também. A evangelização, tanto local como o doutor fala, é na nossa comunidade, na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso trabalho, porque todo crente é um missionário. Todo crente é um missionário. Porque aquele que leva o evangelho de Cristo, ele está fazendo a missão que Cristo lhe incumbiu. Então, você é um missionário de Cristo também. Não só aqueles irmãos, aquelas irmãs que percorrem outros estados, lugares isolados, outros países, para levar a mensagem de Cristo, também são missionários. Recebem o nome de missionários. Porque missionário hoje em dia está um pouco banalizado essa palavra missionário, né? Porque virou tipo um ofício, vamos falar assim, um ofício de consolação, né? Como se fosse um ofício de consolação, porque muitas igrejas hoje ordenam pessoas com o nome de missionário, principalmente as mulheres missionárias, aquelas igrejas normalmente que não ordenam, né? Pastoras, presbíteras, sei lá, evangelistas. Então ordena as mulheres e com esse título de consolação, que não tenho nada contra, mas não é uma coisa muito aplicável. Porque quando se fala o missionário fulano de tal, é porque o missionário fez missões. E muitos que fizeram missões vão e voltam, e esse título não fica naquela pessoa. Tipo, é um missionário, não, voltou. Ele é pastor, evangelista, é evangelista. Mas o que nós queremos trabalhar aqui, o que deve ser trabalhado na nossa sala de aula é isto, que essa evangelização local, Cristo incumbiu a cada um de nós, e é transcultural também, porque você pode ser levantado como missionário de Cristo para levar o evangelho a muitas pessoas. Então, meus amados irmãos, missão nem sempre hoje, porque o desafio de hoje para missões, muitas vezes é uma pessoa enviada para fazer missões em outro país, outro estado, mas a incumbência que a igreja cabe, primeiramente, é orar. Orar para que Deus abra as portas e venha fazer um milagre acontecer na vida daquelas pessoas que vão serem alcançadas pelo evangelho desses missionários que deixam seus lares, suas casas, para viver em lugares às vezes bastante difíceis. E segundo, é contribuindo. Porque uma pessoa que sai de uma localidade para outra, ela sim necessita do apoio, tanto do apoio espiritual quanto financeiro da igreja. Então esse é um desafio para hoje. Por quê? Porque o evangelho tem que ser apregoado, tem que se levar esse ide de Cristo, porque Cristo quer salvar toda a humanidade, como nós vimos, que Cristo morreu para salvar todos e não apenas uns escolhidos em detrimento de outros. Então, meu amado irmão, que Deus abençoe os irmãos, e até a nossa próxima aula de subsídios do seu canal EBD Fácil e Motivadora.